Oi, Isa, tudo bem? Então vamos lá. Peraí, deixa eu só editar aqui, senão vai ficar aparecendo no vídeo. Tá. Bom, tudo bem, vamos lá. Então tá bom. Olá, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre como o academicismo chega no Brasil. Essa é a missão artística francesa. Na última aula, atenção, a gente falou da missão artística holandesa. Parece igual, mas não é. Tem uma diferença temporal e uma diferença estilística também. Para a gente falar do academicismo no Brasil, a gente precisa lembrar das três correntes acadêmicas europeias, né? A gente trabalhou com bastante propriedade essas três correntes. Você tem o neoclassicismo, do Jacques-Louis David, você tem o romantismo, do Goya, do Delacroix, do Turner, e você tem o realismo, do Courbet. Pois bem, a diferença entre eles, ó, ela é muito mais temática do que formal. Todos eles têm uma arte que é muito voltada para a cópia da realidade, né, para a mesa. A diferença é, aqui no neoclassicismo, você tem uma preocupação muito mais com a harmonia, com a simetria e com os valores iluministas. No romantismo, você já tem uma liberdade que é um pouco mais evidente, né? Quando a gente olha aqui a pincelada do Turner, principalmente, é uma pincelada bem mais solta, bem mais profusa. O foco aqui está no poético. Já no realismo, a gente percebe que o foco não é o poético, mas a observação científica. No Brasil, nós vamos ter esses três expoentes, assim, só que de uma forma bastante europeia. Por isso que eu demorei bastante no academicismo europeu, porque a gente vai ver como eles são bem semelhantes. Bom, a missão artística francesa. Opa, consegui. A missão artística francesa, ela é, sem dúvida, uma tentativa de europeizar a nossa produção. Por quê? Vejamos. O Brasil, colônia, então desde 1500 até 1800, que é quando Dom Pedro vem para o Brasil e a gente deixa de ser colônia, né? Passa a fazer parte do império, deixa de ser colônia, enfim. Mas o Brasil colonial inteiro, ele é marcado pela produção barroca. É o barroco que vai determinar a nossa produção cultural por muito tempo. Até que, em 1816, nós temos a chegada do Napoleão Bonaparte lá pertinho de Portugal. E aí a família real portuguesa fica desesperada com a eminente conquista de Napoleão Bonaparte e pega todos os seus membros e resolvem vir aqui para o Brasil. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles transferem a capital do império. E a gente, ó, que beleza, já não é mais colônia, mas uma, enfim, tentativa de ser a Europa longe do Napoleão. Nas artes, isso vai ter um reflexo que é muito evidente, porque em 1916, a família real traz consigo toda uma carreata de artistas que tem uma missão. Qual que é a missão? Tornar o Brasil digno de uma corte real, nos tirar da barbárie, da selvageria da colônia canibal. E aí, vejam, toda vez que eu falo missão, é um termo muito religioso, não é? Os jesuítas, os missionários. Pois bem, falar em missão, principalmente na arte, é você acreditar que as pessoas que vêm para cá, elas têm um propósito de trazer a verdade à vida, como se a produção cultural que existisse antes da missão fosse bárbara e inferior. Esses franceses vêm com Dom Pedro I com a missão de europeizar a nossa cultura. Quem que vem?
O arquiteto vem o grande Jean de Montigny, que é claramente um arquiteto neoclássico. Os pintores, o Jean-Baptiste Debré e o Nicolas Antoine Tounet. A gente com certeza já ouviu falar do Debré, né? Ele aparece muito nos livros de história, a gente vai ver por quê. Falar primeiro de arquitetura, meus amores. Vejam só, até então nós tínhamos o quê? Barroco. E toda uma arquitetura barroca que é plenamente difundida. Quais são as características da arquitetura barroca no Brasil? A redução dos materiais, né? Você tem materiais que são muito mais pobres, você tem a pedra-sabão completamente talhada e a profusão de detalhes. O barroco, ele é todo recortado, ele é todo talhado. E aí vem o grande Jean de Montigny, olha para essas igrejinhas barrocas e fala assim, nossa, que primitivo. E substitui por uma arquitetura grandiosa e neoclássica, que nada mais é do que uma retomada do Renascimento, que é uma retomada da Grécia Antiga. Vejam, nós temos colunas, nós temos frontão, o arco romano, é mais do mesmo, né? Convenhamos. Mas aí o grande Jean de Montigny veio e ele tinha a missão de fundar a Academia Imperial de Belas Artes. Para isso ele faz um prédio neoclássico lindo lá no Rio de Janeiro. Características do estilo neoclássico, portanto, a simplicidade, a elegância. Esse daqui é um desenho do Jean-Baptiste Debré sobre a antiga fachada da Academia Imperial de Belas Artes. Olha que lindo, fica lá na biblioteca do Jardim Botânico. Ela fica onde hoje é o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E a gente vê que ela era bem maior, ó, tá vendo? Só ficou preservada essa parte da fachada. Esse daqui é o melhor texto que eu já vi, é da Giovanna Rosso. E aí, acho que foi um dos melhores textos, como eu disse, né, que eu já li sobre esse assunto enquanto eu estava estudando na faculdade a missão artística francesa. E eu acho que resume muito a posição de grande parte dos historiadores que revisitam toda a arte brasileira, né? Eu acho que eu deixei bem claro quando a gente estava conversando sobre a missão artística holandesa, essa visão exótica do turista. E aqui é perfeito, vamos lá então. Ó. Entre as duas posições, a dos intelectuais idealistas e um tanto megalomaníacos, fiéis aos princípios do neoclassicismo francês, e a dos artífices locais, que são herdeiros do pragmatismo da tradição colonial. Não existia a possibilidade de relacionamento que não fosse a do desprezo e da incompreensão recíproca. Era inevitável que um dos lados ganhasse. Venceram os franceses. Esses franceses vêm na missão artística com toda uma concepção pronta do que era o barroco, que ele era inferior, e eles tinham a missão, então, de superar essa arte bárbara. Só que os artistas barrocos que trabalhavam aqui, herdeiros de Aleijadinho, herdeiros de Manuel da Costa Taide, eles tinham toda uma visão da arte que era completamente diferente. Se a gente olha para as esculturas do Aleijadinho, isso é muito interessante, ele fez a Última Ceia, né? Lá no Santuário de Bom Jesus de Matozinho, você tem uma rua e aqui tem várias capelas, cada capela com uma cena da paixão. Uma delas é a Última Ceia, e as figuras de madeira estão sentadas sobre uma mesa. O que ele quer dizer com esse pragmatismo da tradição colonial? O Aleijadinho, uma mesa bonita de madeira, e ele fez as esculturas somente da cintura para cima, que era o que ia aparecer. Ele deixou sem fazer a parte de baixo e cobriu com uma toalha. Hoje em dia, em exposição, essa toalha não existe, porque a mesa é linda, uma mesa colonial, então eles deixaram a mesa aparente. E fica evidente eles não terminaram, né? O Aleijadinho não terminou. Porque existe uma visão muito pragmática aqui do que serve enquanto arte para o nosso contexto. Isso para um neoclássico seria a morte. Porque eles são idealistas, né? Eles vêm daquela tradição de estudos da estética e da busca do belo absoluto. Pois bem, não existia possibilidade de relacionamento que não fosse o desprezo e a incompreensão recíproca. O barroco não poderia conviver com o academicismo e a missão artística francesa. Venceram os franceses. Vamos ver então agora as pinturas da missão artística francesa. Esses que eu estou mostrando, gente, são os professores franceses que fundaram o academicismo no Brasil durante esse período, tá? Não estamos falando ainda de nenhum pintor brasileiro, são os franceses. Bom, o Nicolas Antoine Tounet, ele era o principal paisagista. Reparem como essa obra é muito semelhante à missão artística holandesa.
Se você compara o Tuné com o Post, as semelhanças são evidentes. Você tem tanto aqui no neoclassicismo de 1800 quanto no Renascimento lá de 1500 uma busca pelo belo ideal, a linha do horizonte, nesse caso aqui, ó, já não é tão baixa, mas ainda é esse colorido bem descritivo, bem sem cor, e os princípios do paisagismo europeu. O Tuné, gente, a diferença entre eles é claramente a época, né? Se num lado você tem aquele Brasil completamente selvagem, aqui em 1800 você já tem a corte real se instalando aqui no Brasil. Essa daqui ó, se chama o Cortejo Real sobre a Ponte do Maracanã. Nós temos aqui o Dom Pedro, agora eu não lembro se era Dom João VI, bom, pela data é o Dom Pedro I, né? E ele ainda não estava casado, ele ia se casar com a pretendente, agora eu não lembro se era Carlota Joaquina, depois eu deixo aqui para vocês. Mas eles faziam um cortejo, eles iam se visitar, cada um saía de um lado do Rio de Janeiro, eles se encontravam sobre essa ponte e passeavam. Isso acontecia todos os dias, gente, todos os dias. E ia toda essa comitiva junta para garantir os bons costumes. Que isso, né? E aí essas práticas, elas ficam registradas historicamente. Mas o Debré vai ser o pintor mais relevante da missão artística holandesa. Perdão, francesa, Debré francês. O Debré ele foi aluno do Jacques-Louis David. E a gente vê as relações que são claras com o neoclassicismo francês. Estão vendo? Primeiro, essa representação da corte, né, que vem muito de lá. Depois, nada aqui é barroco. Tudo aqui são essas linhas firmes, limpas, essa perspectiva que joga o fundo lá para trás, não tem esses jogos de luz e sombra. O uso grandioso do vermelho, que também já era utilizado lá no David, para evocar essa grandeza. A diferença é que lá na pintura francesa, no David principalmente, ele vai ser um iluminista e depois um radical jacobino, né? Toda essa manifestação de opulência e de grandeza da corte ela é rejeitada pelo Davi. Mas o Debré ele é contratado pelo imperador Dom Pedro I e ele faz essa pintura oficial da corte com muita pompa. A ideia de Dom Pedro era mostrar que sim, o Brasil ele poderia ser a sede de um império. Ele não era assim tão bárbaro e se desenvolvido. Por isso essas roupas claramente europeias. O vermelho era o tecido mais caro da época, a pintura também, esses lustres grandiosos. E aí, uma das cenas que é mais interessante, ó. Essa daqui é Dom Pedro I sendo coroado pelo bispo do Rio de Janeiro, e as pessoas aqui estejam olhando. Olha Dom Pedro I sendo coroado. Percebam, qual é a diferença entre um imperador europeu e um imperador brasileiro que a gente pode perceber aqui? Notaram? É um detalhe, ó, muito interessante. São as botas de montaria. Essas botas de cano alto, olha que legal, que revelam esse lado rural do império que ele está formando. Ele cavalga, ele anda na fazenda, ele suja o pé de lama. Por isso essas vestes. Senão ele usaria esses sapatinhos europeus aqui. Mas o Debré ele ficou bastante consolidado não só por essas cenas da realeza, mas também pelas cenas cotidianas. Ele fez bastante aquarela, né? Ainda não tinha uma capacidade de você levar tinta a óleo para pintar enquanto você andava, mas ele fez muitos desenhos e muitas pinturas aquarela. Ele levava o seu caderno e fazia vários registros de viagem. E nesse caderno ele colocava cenas da escravidão, cenas do funcionamento da sociedade como um todo, né? Como que as funções elas eram divididas. E acho que o que fica mais marcado para a gente, sem dúvida, são essas cenas de flagelo e da escravidão. É um olhar muito cruel, né? Quer dizer, é um acontecimento muito cruel. Só que esse olhar do Debré, percebe que ele não está julgando necessariamente, né? Você tem o flagelo no Pelourinho, mas é diferente do Turner. O Debré nunca foi um abolicionista. É como se ele aceitasse que essa é a triste condição das pessoas que estão aqui escravizadas e ele retrata. Muito triste.
O Debré, ele também fez uma pesquisa que é quase etnográfica. Ele registrou essas várias etnias que eram escravizadas e trazidas aqui para o Brasil. E a gente consegue ver claramente, né? Como que eram as nações, como que eram as tatuagens no rosto, os cabelos. Essas mulheres que estão aqui, ó, elas são as escravas que ficavam dentro do ambiente doméstico. Elas tinham um prestígio um pouco maior comparado aos demais. Beleza? Gente, essa é a missão artística francesa. O Debré vai ser o principal. Ele tem essa estética que é bem neoclássica, uma proximidade muito grande com a França. Eles vão fundar a nossa Academia Imperial de Belas Artes. E depois de um tempo, alguns brasileiros, vejam, ó, a missão artística francesa é no começo de 1800, né? Ó, 1816, no máximo até 1831. Eles fundam a Academia de Belas Artes, alguns alunos brasileiros se destacam e depois eles se tornam professores. Os próximos professores que a gente vai ver já são professores brasileiros. Já não diz respeito à missão artística francesa, né? Mas aos frutos dessa missão artística francesa, que é todo o academicismo no Brasil a partir da Academia Imperial de Belas Artes. O primeiro grande professor brasileiro é o Pedro Américo de Figueiredo e Melo. O Pedro Américo, ele era financiado pelo Império, ele era, afinal, o principal pintor do governo. E ele teve uma educação na França. Ele se formou, ganhou prêmio e ele foi estudar na França. E a obra mais famosa dele, que talvez seja o símbolo da nossa identidade nacional, que é o Grito do Ipiranga, foi pintada inteira na França. Olha só. O Grito do Ipiranga, ele ainda é neoclássico. Você vê que a gente passa assim, ó, um século no neoclassicismo. E enquanto o romantismo já está estourando na América, não, na Europa, até o realismo, não, sem dúvida, o realismo também já está estourando. E a gente não tem uma definição muito clara a que estilo cada um pertence, mas o Pedro Américo é bastante neoclássico. Por quê? Porque ele tem essa proximidade com a pintura que vem lá do Jacques Louis David, porque ele tem uma predileção por essas cenas históricas. A ideia do neoclassicismo é você criar também aquele conceito de patrimônio histórico. Aquelas obras que ajudam a definir o que é a identidade de um país, né? A significar essa identidade. E essa foi uma obra encomendada, então, pelo imperador para garantir que ficasse no imaginário popular essa consolidação da nossa independência em relação a Portugal. O que já tem símbolos muito interessantes, né? Quando a gente trata dessa obra, a maioria das discussões são não é muito verídica, e de fato não é, né? Ele não estava num cavalo, ele estava num burrinho, não tinha essa casinha perto do rio, na verdade era na beira de um rio, ninguém assistiu ao Grito do Ipiranga e muito menos ele estava com essa frota de soldados, né? Mas a gente já vê claramente como que é a diferença entre a nossa história brasileira e a história europeia. Quando a gente pensa no patrimônio histórico europeu e de conquista da liberdade, a França ela é inevitável. E na França, não é sempre o povo que pede liberdade? O povo que é conduzido pela liberdade e toma ela pelas mãos? A gente já vê como a história brasileira é diferente, né? Mesmo nas melhores representações, o que se opta é por manter o povo longe, claramente longe. Inclusive aqui, ó, tem todo um caminho que consolida essa ideia de que o povo não participou e que tudo é feito pelos líderes. Os líderes aqui que sabem o que é o melhor para o país e tomam as decisões mais honradas. Triste, né? Gente, olha esses cavalos, que coisa mais linda. Claro que não tinha nada durante o Grito do Ipiranga. Mas o que eu acho mais interessante, o Pedro Américo, ele inventou um uniforme para a nossa Guarda Real. E vejam, é um uniforme com as cores da França. Por quê? O uniforme claramente europeu com as cores da França. Ele inventou esse uniforme para esse quadro e ele se tornou um dos estilistas, porque o imperador gostou desse uniforme e depois na Guerra do Paraguai a gente usou um uniforme semelhante. É um quadro imenso, gente. Olha que lindo.
Gigante, né? Digno das grandes obras do Louvre. E o Pedro Américo, ele continua nessa linha bastante neoclássica. Vejam só, a Carioca. Eu digo para vocês que essa é uma mulher brasileira, porque ela se chama Carioca. Mas se eu falasse para vocês que ela é francesa, que ela é grega, que ela é italiana, não daria para acreditar? O Brasil colonial, né, o barroco brasileiro, ele tem aquele gostinho, aquela cor local. O academicismo brasileiro não. Olha como ele é incrivelmente europeizado, né? Você não tem essa ideia de brasilidade. Ó, é uma figura clássica, no clássico, os cabelos pretos. Lá no fundo, uma paisagem idílica e aqui as águas que passam sobre os pés dela. É um quadro que tem equilíbrio, que tem esse contorno que é completamente acadêmico, né? E uma iluminação também bastante acadêmica. Tiradentes Esquartejado também faz parte dessas obras que foram encomendadas pelo imperador ao Pedro Américo, para dar essa ideia dos líderes nacionais. O que é um pouco controverso, né? Porque se a gente for pensar em 1789, 100 anos antes, o Tiradentes ele foi um personagem que lutou contra Portugal, na tentativa de estabelecer uma independência ou uma redução dos impostos aqui no Brasil. Quando Dom Pedro é o imperador do Brasil, e depois que a gente declara a independência a Portugal, o fato dele ser português, né, e ter vindo aqui para o Brasil, parece querer ser minimizado. A ideia é que agora nós temos um líder próprio que rompeu com Portugal e, portanto, nós temos a nossa independência. Por isso o grito do Ipiranga, para a gente associar Dom Pedro a uma figura política dos interesses locais e não dos interesses europeus. E também por isso Tiradentes. Uma obra bonita, né? Embora você tenha um martírio, toda essa decapitação, toda essa né, esse destroçar do próprio corpo, ela ainda é muito equilibrada. Isso porque ela é simétrica, porque ela é estática. Coloca play nessa imagem, o que acontece? Muito pouco, né? Tem aquela rigidez que é bastante neoclássica. E se você reparar aqui, ó, o braço caído dele, de novo, assim como o Marat, o líder da Revolução, e assim como a Pietà, é uma referência a Cristo na Pietà de Michelangelo. E o que é muito interessante também, olha só, forma o mapa do Brasil. Legal, né? A Batalha do Havaí, essa é interessante demais. Ela, embora neoclássica, ó, ela já tem muito do romantismo aqui. Por ser uma cena de batalha, acho que é meio inevitável, né? Ela tem muito dinamismo, você coloca play, várias coisas acontecem. Tem essa atmosfera que é bastante poética, as árvores queimando, a pólvora subindo. Talvez seja mais próxima do romantismo, sim. Mas a gente vai ver depois a diferença das batalhas do Victor Meirelles, que é bem romântico, vocês vão ver. Esse quadro ele é muito interessante. Ele foi encomendado para louvar os nossos atos durante a Guerra do Paraguai, talvez nosso único grande conflito bélico. E o Pedro Américo faz isso de uma forma muito interessante. Aqui, ó, a gente consegue ver os nossos líderes, o Duque de Caxias, os grandes generais que estão comandando essa batalha. Olha como eles comandam de longe. De novo, né? Aquela ideia de que a liderança nunca fica muito próxima do povo. E aí, tudo se consome ali atrás. Você tem os brasileiros de casaca e os paraguaios sendo derrotados. Reparem aqui, ó. Isso aqui é chave para a gente entender a representação do Pedro Américo. Você tem o brasileiro com esse uniforme, que é um uniforme incrivelmente francês, né? E aqui, o paraguaio. Olha como o Paraguai ele tá sem camisa, como ele tá com um facão. Lembra um pouco de Lacroix, né? O burguês e o proletário lá na Liberdade guiando o povo. Só que aqui você tem claramente uma visão que é bastante, eu não diria racista, né? Porque aí eu estava sendo um pouco anacrônica na minha interpretação contemporânea sobre uma obra que talvez não tenha os mesmos princípios. Mas
você tem o retrato do bárbaro, que é um retrato completamente exótico. E isso porque nessa batalha do Havaí, em específico, nessa batalha aqui deixa eu confirmar, Batalha do Havaí também, eles já estavam prestes a perder os paraguaios. E eles estavam sem dinheiro até para comprar os uniformes, então eles são representados sem camisa. Se você acha que isso aqui não é uma representação muito ideológica, olha para cá, que coisa horrível. Aqui a gente vê um paraguaio retratado sem camisa e roubando a carteira de um morto. Tá bom pra você? Aqui no meio, e essa é a parte mais linda do quadro, nós temos esse general que está sendo acertado, tá vendo? Ou não, talvez ele esteja mirando para esse. Mas esse que olha diretamente para a gente é o Pedro Américo, é um autorretrato dele. E aqui no canto, a parte mais legal. Você tem essa vaca, ó, em primeiro plano, esses animais. E aqui essa carroça que vai embora. E no meio dessa guerra, ó, no meio de todo esse tumulto, você tem um velho, uma mulher, uma criança. A guerra, ela não é só sobre os generais, né? A guerra não é só sobre os soldados. Nós temos muita morte, muita mutilação, muita perda e muito sofrimento. Quebra um pouco o heroísmo brasileiro, né? Quando a gente vê essas pessoas fugindo da batalha e percebe que a gente massacrou um país que não era só de soldados, mas que eram também de mulheres e de crianças e de velhos. E que até hoje não se recuperaram, né, plenamente. Ok? Então, primeiro, professor da Academia Brasileira, da Academia Imperial de Belas Artes, ele é neoclássico, e é o Pedro Américo. Depois nós temos o romântico Vitor Meirelles. O romântico, ele é um pouco, né? O Vitor Meirelles, ele trabalha mais ou menos na mesma época que o Pedro Américo, mas ele tem uma linha mais próxima do romantismo. Por quê? Pela temática. Então nós temos temáticas claramente indianistas, temáticas religiosas, é aquela rejeição do presente e a busca por um passado que é mais colorido. A cor também. Lembra que a cor ela é muito mais importante no romantismo do que ela é no neoclassicismo? Você tem aqui, ó, uma atmosfera mais sépia, uma atmosfera mais poética. E a representação do índio, que é uma representação bastante ingênua até, né? Você tem muito vinculado àquela ideia do bom selvagem. Então, os índios, eles ouvem a primeira missa aqui na árvore, um deles, guerreiro, se levanta, rejeita o evangelho, as crianças, as mulheres, e bem no centro, com uma posição elevada, né? Num ponto que é bastante privilegiado do quadro, você tem os primeiros padres fazendo as primeiras missas aqui no Brasil. Essa é a ideia de patrimônio cultural, de formação da nossa identidade, que é uma formação católica, né? Essa é uma nação que nasceu consagrada a Deus. Bem brasileiro. Moema. Ai, Moema é tão lindo. Lembra que no romantismo a gente tem um diálogo muito significativo entre a pintura e a literatura e a música? Pois bem, Moema é um poema. E esse poema, ele conta a história dessa jovem que se apaixona por um português e ele vai embora e ela nada atrás dele nas ondas e morre. E aí as ondas trazem ela de volta para a praia já sem vida. Bonito, né? Olha essa atmosfera que é incrivelmente poética. Você tem a rejeição dessas linhas mais rígidas por linhas que são bem mais curvas, que dão mais dinamicidade. O cabelo dela aqui, ó, ele forma quase como uma auréola em volta da Moema. E, por fim, o realismo no Brasil, que é expressado principalmente pelo último dos nossos professores da Academia de Belas Artes, que é o Almeida Júnior. Como que eu sei a diferença do romantismo, do neoclassicismo, do realismo? Principalmente pela temática. Se forem os feitos heróicos, os feitos militares, históricos, neoclassicismo. Se for a temática indianista, é muito mais próximo do romantismo. E o Almeida Júnior, ele vai rejeitar essas grandes narrativas e ele vai se voltar para o aqui e para o agora. Lembra que eu falei que na pintura brasileira, na pintura de modo geral acadêmica, não se pinta pobre? É só no realismo que nós vamos ter o retrato dessas camadas mais simples da população e um olhar para eles, que é um olhar mais cotidiano, né? Embora você tenha a representação deles no centro desse quadro,
Não tem aquela mesma aura romântica dos outros pintores. Ó, quem que é esse? Esse é o derrubador brasileiro. Ele é um trabalhador descalço, sem camisa, que está derrubando as árvores para fazer passar os carros de boi. E esse aqui é o caipira picando fumo. Bonito, né? Olha só, o violeiro. São essas cenas do interior do Brasil, de pessoas simples, que tem muito, né, do que é a nossa identidade. Falei para vocês no Marroco Brasileiro sobre o pau a pique. Olha essa casinha de pau a pique, tá vendo? Essas madeiras e o barro aqui entrelaçado. Ok, gente? É isso. Essa questão vocês fizeram já na lista que eu mandei para vocês e na provinha também. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Qualquer dúvida também. Tchau!